Muito bem, então vamos lá, vamos dar aqui continuidade, né, ao nosso estudo. Na quarta-feira, nós entramos agora nesse aspecto falando, né, de que eu e você somos embaixadores de Cristo Jesus, e nós somos chamados, vamos dizer assim, para sermos representantes, né, da pessoa de Cristo Jesus, e não só, né, ser representante dele, mas também mostrarmos ao mundo tudo aquilo que ele veio fazer. E a única forma de nós mostrarmos isso ao mundo é lendo a palavra de Deus e aprendendo o que Jesus fez ali, e as razões pelas quais ele fez tudo aquilo, e vivendo, experimentando na prática, na nossa vida, isto, né? E assim poder manifestar através da nossa vida a presença de Cristo. A única forma do mundo ver Jesus da forma correta, da forma certa, da forma bíblica, é através de nós que somos servos do Senhor. Então, vivendo a vontade de Deus, em obediência à palavra, nós vamos resplandecer a Cristo. Como é que a gente resplandece a Cristo, pastor? Como é que a gente mostra Jesus através da nossa vida às pessoas? Através das nossas atitudes, tendo as mesmas atitudes que Jesus teve. Né? Conhecendo o amor de Jesus por nós e vivendo este amor, conhecendo o perdão de Jesus por nós e então vivendo este perdão, conhecendo a maneira como Jesus intercedeu, orou por cada um de nós, pelos apóstolos, pelos discípulos, e estão fazendo da mesma forma. Ao abrir a palavra de Deus, a gente aprende ali como Jesus cuidava dos seus discípulos, né? Como ele ministrava a cada um deles, como ele visitava, como ele conversava, a maneira como ele andava com os discípulos, a maneira como ele exortava os discípulos. Então é assim que também devemos fazer. Então a maneira de resplandecer a Deus através da nossa vida é manifestando, né, na nossa vida os atributos de Deus. Então, em Gálatas, quando nós falamos lá sobre o fruto do Espírito, e olhando para todas aquelas características, né, da manifestação do Espírito Santo, então o que também temos que viver. Quando eu vivo daquele jeito, eu estou mostrando às pessoas que Cristo está em mim. Né? E para entender o nosso chamado, que chamado? O de sermos instrumentos nas mãos do Senhor, nós precisamos entender a encarnação de Cristo. Né? A gente já ouviu falar muito a respeito disso, nós que já fomos batizados em Cristo Jesus, fizemos a profissão de fé, aprendemos lá na escola bíblica dominical, lá na classe de catecúmenos, né, ou dos novos convertidos, o que significa essa encarnação. Né? De maneira geral, o objetivo aqui não é estudar os detalhes da encarnação, mas de maneira geral é isto, né? Que Jesus veio à Terra, né? E se tornou homem como eu e você, né? E viveu. Ele não só se tornou homem, mas ele viveu essa realidade humana. Ou seja, a gente não viu ali no viver de Jesus ele se valendo da situação de ser o Deus que era diante dos problemas e das dificuldades. Então ele teve fome, ele teve sede, teve cansaço, ele teve dores, ele teve tristeza. Né? Jesus chorou, né? Chorou pela falta de fé do coração de muitos ali, ele chorou pela morte lá, por exemplo, do seu grande amigo Lázaro, né? Ele chorou não só pela morte de Lázaro, para que as pessoas ao redor pudessem ver o quanto ele amava Lázaro, mas ele também ali chorou pela incredulidade das pessoas que estavam ali, porque ficavam dizendo, né? Olha, se ele realmente era um grande amigo, por que ele demorou tanto para viver, né, Lázaro? Por que ele demorou muito? Se ele tivesse vindo logo, talvez Lázaro estivesse vivo. Né? Então Jesus chorou por isso. Né? Jesus teve momentos também, como nós, de raiva. Né? Ele entra no templo lá e ele vê todos lá usando o templo da forma errada, né? Da forma que não deveria, e ele então fica com raiva de tudo aquilo, ele fica nervoso e ele joga a banca, né, de dinheiro, dos bens, dos mercadores que estavam ali no templo, no chão, ele derruba tudo, expulsa todo mundo do templo, né? E mostra ali o seu zelo, o seu cuidado. Lógico que em tudo isso que ele estava fazendo, vivendo e sentindo, era para poder mostrar para nós depois que assim como ele teve vitória em cada uma dessas etapas do ministério dele aqui entre nós, ele concede a nós também, pela sua encarnação, vitória sobre os problemas, as dificuldades. Então, eu vou passar por problemas? Vou. Eu vou ter momentos de cansaço? Sim. Tristeza, de dor, de desânimo. Né? Eu vou ter momentos em que eu vou estar explodindo de fé, de louvor e de adoração? Sim. Eu vou ter momentos de intercessão, de oração, bem forte, poderoso, e em outros momentos nem tanto? Sim.
né? E aprendo em Cristo Jesus que da maneira como ele viveu e foi vitorioso em cada uma destas situações, ele aplica, né, sobre a minha vida todas as condições para eu também ter a mesma vitória que ele teve. Por isso que nós aprendemos, né? Aprendemos na palavra do Senhor que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Então, entender a encarnação de Cristo, a presença dele entre nós, é muito importante para o nosso ministério, porque essa maneira como Jesus viveu é a maneira como eu tenho que viver. Eu me espelho nele, eu olho para ele, né, através da palavra dele, e quero viver do jeito que ele viveu. Vivendo do jeito que ele viveu, eu alcanço as pessoas da mesma maneira como fui e sou alcançado por ele. Então, o evento, vamos chamá-lo assim, da encarnação, é também o quê? Um plano e um chamado. Você se lembra que lá no começo, está bem longe, né? Lá no começo dos nossos estudos, a gente falou sobre o plano de Deus, né? De redenção, né? Para nós. Então, a encarnação de Cristo, a presença de Cristo Jesus entre nós, também é um plano de Deus e é um chamado, né? De Deus para nós, tá? E entender cada etapa deste plano vai nos ajudar a entender a natureza, né, a essência do ministério pessoal, né, e a importância, né, de exercer esse ministério pessoal, começando em nós. É aquilo que nós falamos na quarta-feira. Não adianta eu querer pregar o evangelho, falar de Jesus para alguém, do perdão, do amor, da graça de Cristo, né, da unção do Espírito Santo, da bênção de ter o Espírito Santo no coração, sendo que eu não experimento isso, não vivo isso na realidade da minha vida com Jesus o tempo todo. Então, tudo tem que começar aqui, em mim, para eu poder, né, seguindo a Cristo e tendo condições de poder falar ao coração de outras pessoas. E lá, em João, no capítulo 1, dos versos 14 e 18, nós aprendemos que o poder da encarnação é o que torna a presença e a glória de Deus visíveis, né? Então vamos lá, coloquei o texto aí para você ver, né? Dá uma olhadinha aí. É um texto bem conhecido, né? João, Evangelho de João, para quem quiser abrir aí a Bíblia, né? Em casa, é Evangelho de João, capítulo 1, e somente esses dois versículos que a gente vai ver, os versos 14 e verso 18. Tá bom? Então, João, capítulo 1, verso 14 e 18. A palavra de Deus diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E lá no versículo 18, você tem: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é que o revelou. Então, antes de avançarmos um pouco, vamos dar uma olhada nesses dois versículos. Vamos entender, né, o que está dizendo esses dois versículos. E o verbo se fez carne. O que é o verbo? O que é a palavra verbo aqui? É a palavra viva. Quem é, né, este verbo? Quem é esta palavra? É Jesus Cristo. O próprio João, né, aqui no versículo 1, né, do capítulo 1, no versículo 1, ele diz isso, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora ele vem aí no versículo 14 e fala que o verbo que estava lá no princípio, né, se fez carne. Uma referência muito clara, muito correta, né, muito própria da presença de Jesus Cristo entre nós. Quando o versículo diz aí: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, essa palavra habitou entre nós, ela é muito mais do que o significado que nós temos para o dia de hoje. Então, teologicamente, dentro da visão do Velho Testamento para o Novo Testamento, esse habitar, a gente pode substituir muito bem por tabernacular. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo, quando era erigido ali pela nação de Israel, era uma evidência da presença de Deus, né? Deus permitiu que os homens pudessem, né, os judeus pudessem fazer o tabernáculo, e toda vez que o tabernáculo era levantado, então ali era um sinal da presença de Deus entre nós. E às vezes que o tabernáculo era desmanchado, né, ele era desmontado, então era um sinal de que Deus retorna, né, aos céus, e aí o povo de Israel continuava a jornada dele. Então esse habitar entre nós mostra que Jesus, ele colocou a sua tenda entre nós. Ele está tabernaculando em nós agora, né? Ele está entre nós. É morada dele.
Ele não esteve entre nós assim, indo e voltando ao Pai. Ao contrário, ele veio, o seu nascimento, como a gente viu ali, então se tornou um de nós e viveu toda a experiência humana nele mesmo, tá? Então esse habitar entre nós, quer dizer, é muito mais do que simplesmente morar conosco, Ele viveu a experiência humana entre nós e nos deu aí a alegria de mais à frente entender que fez de nós agora o santuário dele, o templo dele, onde ele habita através do seu Santo Espírito para sempre em nosso coração. O texto continua e fala, então ele habitou aqui entre nós, se fez um de nós, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Perceba que não há aqui uma separação entre uma coisa e outra, Graça e verdade estão juntas ali. Então, se eu quero ser uma pessoa verdadeira em Cristo Jesus, eu espero que todos nós sejamos, através das nossas atitudes, do nosso falar, da nossa maneira de nos comprometermos, então isso significa depender da graça de Deus. Eu não sou verdadeiro por mim mesmo. Eu não tenho condições de ser, tá? Eu não consigo ser verdadeiro através de vamos dizer assim, de um esforço meu humano de falar assim, eu sei o que é a verdade e vou fazer de tudo para fazer esta verdade reinar através do meu coração. Não. Para eu ser verdadeiro e viver esta verdade, eu dependo do quê? Da graça de Cristo. É por esta graça e por meio desta graça que eu consigo ser verdadeiro. E aí, veja bem, olha como isso é significativo para o nosso ministério, de estar pregando o evangelho às pessoas que nós amamos, E é exatamente por Jesus ter vindo assim e habitar entre nós cheio de graça e verdade, é que a gente passa a ter condições de ver a glória dele, A glória do unigênito do Pai. Então, aí por isso que João mais à frente, ele fala, olha, quanto a Deus, ninguém o viu. E até hoje é assim. Deus Pai a gente não tem condições de ver. Nós não conseguimos imaginar como ele é. Por mais que o homem tenha uma ideia, Deus, ele é velhinho, barbudinho, cabelo branco, Isso aí é uma concepção errada, não bíblica e humana, Porque Deus é espírito. A única forma de nós vermos a face do Pai é através de Cristo. Então Jesus veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e em Cristo Jesus a gente vê o Pai. Mas a gente vê o Pai em Cristo Jesus como? Fisicamente? De forma anatômica? Não. A gente vê o Pai em Cristo Jesus através da atitude que o Filho teve. Tanto que ele, Jesus, falou, Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade, para que o mundo saiba que quem o Senhor é. Então, através da pessoa do Filho, a gente chega ao Pai, Então, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, quem é o Deus unigênito? É Cristo Jesus, A palavra dele, a palavra do Senhor Jesus, mostra que ele, Jesus, é o Filho unigênito e primogênito, Então, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é que revelou o Pai. Então, veja que a revelação que hoje eu e você temos de Deus Pai, só pode ser através do Senhor Jesus Cristo, Só por meio de Jesus, o Deus unigênito. Então, se eu quero chegar a Deus Pai, é por meio de Jesus Cristo. Não tem como ter um atalho diferenciado. E as pessoas até tentam. Outras religiões, outras denominações, muitas heréticas, por sinal, querem chegar a Deus, o Todo-Poderoso, através de outras formas, de outros meios. Mas Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ninguém vai a Cristo Jesus senão, ninguém vai a Deus Pai senão através de Deus Filho, Cristo Jesus. Então é muito importante entender esses dois versículos, e nós vamos aplicar esses dois versos agora nessa questão do nosso ministério, como instrumentos do Senhor, como embaixadores de Cristo, como servos do Senhor, como mordomos do Senhor, para falar de Jesus para alguém. Então veja bem, quando Cristo assumiu a carne e o sangue, quer dizer, a nossa humanidade, então ele fez conhecido o Deus invisível. Gente, e é isso que o mundo precisa, é ver Deus novamente. Então, ao vir ao mundo, Jesus Cristo morreu por cada um de nós, mas também deu a cada um de nós visão. Deu vista aos nossos olhos, porque nós estávamos cegos. Nós não conseguimos ver a glória de Deus. Não conseguimos ver Deus. Tanto que o homem olha para o mundo
e ver o quê? A glória do mundo, né? Um exemplo, né? E eu não vou entrar nos detalhes, porque a gente já falou bastante sobre isso no meio dos nossos estudos aí, né? Os homens que não têm a visão de Deus olham para o mundo e vê no sol, na lua, um Deus, né? Vê na natureza, Deus. Chama a Terra, este planeta, de mãe, né? Chama o mundo, o universo, né, de Deus que governa sobre nós. Quem é Deus? É o universo. Então é uma coisa muito etérea, né? Muito abstrata neste aspecto, né? Agora, Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos e ver Deus, o Pai, nele, o Filho, né? Então, o que Deus faz? Ele trata a minha cegueira, a sua cegueira, a nossa cegueira, enviando Jesus Cristo, né, o seu único Filho, aqui para a Terra, né? Então, essa é a encarnação dele, né? E aí, quando eu olho para Jesus, né, quando eu vejo Jesus, eu vejo o Pai, né? Se eu conheço a Jesus, eu conheço o Pai. Tanto que ele mesmo coloca isso, né? Que quem vem a mim, né, vai ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me conhece, né, e sabe quem eu sou, conhece o Pai, né? Então, se eu quero chegar ao Pai, e isso já é fato para nós que temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o único meio é Jesus Cristo e somente através dele. Pastor, em que sentido isto é relevante para o nosso ministério como instrumentos nas mãos do Senhor? Não, olha, a razão de tudo isso, a importância de tudo isso, é que na hora de eu estar sendo usado por Deus para falar de Jesus para alguém, não é a igreja que eu tenho que levar para essa pessoa, não é uma doutrina que eu tenho que levar para essa pessoa, não é um comportamento que eu tenho que levar, um comportamento cristão, uma ética cristã que eu tenho que levar para essa pessoa, né? Não é faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso ou não faça aquilo, ou seja, regras, né? E absolutos ou não, verdades ou não, que eu tenho que levar para essa pessoa, para que ela possa ver Deus. O que eu tenho que levar para essa pessoa, para que ela possa ver Deus, é a mensagem, né, das boas novas do Evangelho. E qual é a mensagem? Né? Que Jesus Cristo veio, habitou entre nós, se fez um de nós, morreu por cada um de nós e ressurgiu ao terceiro dia. E que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Então eu tenho que levar Jesus para que eles possam ver a Deus Pai. Sim. E aí, aquilo que começamos, logo no início do estudo aqui, nós começamos, né? Como é que eu levo Jesus? Através, né, das atitudes que eu tenho, que são idênticas, ou que pelo menos deveriam ser idênticas, né, iguais às atitudes que Jesus teve aqui na Terra, quando esteve entre nós, tá bom? Então, a única maneira de pregar o Evangelho é assim. Então, eu não prego o Evangelho falando da minha igreja. Eu não prego o Evangelho falando de comportamento social, né, de o que é certo, o que é errado. Eu não prego o evangelho mostrando para as pessoas, não faça isso ou não faça aquilo. Não. Eu prego o evangelho falando de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Tá? Isso é importante para o nosso ministério. Portanto, o problema não é que Deus não está aqui, né? Ou que ele esteja inativo. O problema é que nós não conseguimos ver a Jesus. Quer dizer, hoje eu e você conseguimos, né? Amém por isso, né? Porque podemos vê-lo através mesmo dele mesmo, da conversão que ele deu a cada um de nós. Mas as pessoas para as quais nós seremos levados para pregar a salvação, elas não conseguem ver, né? Então, nós temos que implorar que Deus nos faça este instrumento, né, nas mãos dele, para que a gente possa ali levar a pregação do evangelho. Veja então que com isso que João disse, né, nós perdemos a única coisa, e é a única mesmo, gente, não tem outra. Nós perdemos a única coisa que vale a pena ser vista, né? O quê? A glória de Deus sempre presente. Tá? E detalhe, né? Eu e você sabemos disso, né? Nós somos criados para viver para a glória de Deus. E foi exatamente isso que perdemos. Embora seja exatamente isso, ou não, exatamente não, né? Mas foi isto que o inimigo quis mostrar lá no Éden para Adão e Eva de uma forma diferenciada. Não, olha, comam deste fruto que vocês vão ver como Deus vê, vocês serão como Deus, terão todo o conhecimento. Quis dar uma glória, né? Uma pseudo-glória a Adão e Eva. E eles acreditaram, receberam isso, e aí receberam a condenação. Né? Então a gente foi criado para ver a glória de Deus, fomos criados para viver para a glória de Deus, mas é exatamente isso que perdemos.
É por isso que Jesus veio para restaurar, como o texto diz, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, e através do comportamento dele, de Jesus, eu e você, vimos a glória, né? A glória do Pai, né? Através ali do Filho único, né? Então, a encarnação de Cristo, ela confronta todas as pessoas, e já fez isso comigo e com você, né? Com a única coisa que faz diferença permanente, a glória de Deus. Né? Então, isso é muito importante para o nosso ministério, de pregar o Evangelho, porque às vezes a gente acha que o que está sendo confrontado é a minha denominação, a minha religiosidade, o meu comportamento como servo de Deus. Né? E não é. O que está sendo confrontado, né, através da pessoa de Cristo Jesus, é exatamente a glória de Deus. As pessoas não vão ver esta glória se não olhar para Jesus. Tem que olhar para Ele. Né? A cruz que foi levantada ali no Gólgota, né, o madeiro que foi levantado ali no Gólgota, trazia Cristo ali pregado, crucificado, e a Bíblia fala que todos os olhos se voltaram para aquele momento. Quer dizer, é olhando para Jesus, vendo a morte dele, que a gente vai conseguir ver a respeito da justiça do Pai e do amor do Pai através da morte de Cristo, né, para nós. E ali a glória de Deus começa a se manifestar em minha vida e em sua vida também. Né? Então, a revelação de Deus é a única coisa que expõe o vazio do coração humano. Né? Todas as pessoas que não têm a Jesus estão vazias, estão mortas, espiritualmente falando, estão cegas. Então, o que vai preencher este vazio? A nossa igreja? Não. A nossa ética cristã? Não. A nossa doutrina? As nossas leis de faça isso ou não faça aquilo? Não. O que vai encher o coração destas pessoas? A revelação de Deus. E essa revelação de Deus Pai se deu através de quem? De Deus Filho. Né? De Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Para a gente finalizar, eu quero deixar esse parágrafo com vocês, para que vocês pensem, né, neste final de semana, e aí na segunda-feira a gente continua. Né? Na segunda não, na quarta-feira que vem a gente continua. Veja lá. O ministério pessoal, que é esse que eu e você temos, né? Esse ministério de ser nas mãos do Senhor um instrumento. Então, esse ministério pessoal não diz respeito somente a confrontar pessoas com princípios, teologias ou soluções. Né? Ele confronta as pessoas com o Deus que é ativo e glorioso em sua graça e verdade e que tem o justo direito por nossas vidas. Ok? Ou seja, eu como pastor e você como membro da igreja, nós não temos direito sobre a vida de ninguém para que elas sejam membros da nossa igreja. Né? É Deus quem tem o direito sobre a vida das pessoas. Eu só sou um instrumento para falar disso. Né? E aí nós continuamos no nosso parágrafo aí. Só e somente só, quando nossos corações forem transformados por esta glória, né, é que os princípios das Escrituras farão sentido para as pessoas. Então, todos aqueles princípios que a gente tem na palavra de Deus, né, que a gente vê e que a gente conhece, né, que Jesus mesmo colocou, né, ser obediente ao Pai, né, faça o que eu faço, então a justiça, a verdade, a graça, o amor, então tudo aquilo que está ali só vai fazer sentido para as pessoas, né, quando elas forem transformadas, quando tiverem os seus corações transformados, né, pela graça, pela glória e pela verdade da palavra de Deus. Amém? Então é isso que nós queríamos compartilhar neste momento, né? Vou estar orando aqui para que a gente possa encerrar esta etapa, né, do estudo, e aí a gente volta para o nosso grupo aí, para nos despedirmos, e assim no final de semana nos encontramos novamente. Pai, eu quero te agradecer por aprender cada vez mais, que é vivendo a tua palavra, vivendo a tua glória em Cristo Jesus, que realmente vamos manifestar às pessoas, ó Deus, quem o Senhor é. Eu fico em paz com isto, porque não sou perfeito, não somos perfeitos, e muitas vezes esta imperfeição, ó Deus, pode tirar de nós a coragem de falar do Senhor, a coragem de poder pregar o teu evangelho. Eu não sou perfeito, e muitas vezes esta imperfeição pode tirar de mim, ó Deus, a paz e a tranquilidade de poder falar da verdade e do amor, porque muitas vezes eu não vivo esta verdade e muitas vezes eu não vivo este amor. Mas aí eu descubro, ó Deus, que não é por mim, não é pelos meus méritos, não é pelo que eu sou, pelo que eu faço, pelo que eu aprendi, mas é pelos méritos de Jesus Cristo.
É por Ele estar morando em nós. É por causa disto que Ele veio e habitou entre nós, morando conosco, estando entre nós, e nos deu agora, Deus, o privilégio de sermos o seu templo. E aqui, agora, no nosso coração, vivendo em nós, nós podemos ousadamente pregar o Evangelho. E ainda que o inimigo jogue na nossa face as nossas falhas, os nossos pecados, ainda que o inimigo lance, ó Deus, em nosso coração que não somos nada, ó Pai, eu me alegro em saber que não é pelo que eu sou que devo pregar o Evangelho, mas é pelo que Jesus faz em mim, pela habitação dele em mim, do Santo Espírito dele em mim, que o Evangelho deve ser pregado com graça e verdade. Louvado seja o teu nome por isso. Nos abençoa nesta noite, nos dê uma noite de descanso e de paz. Em nome de Jesus. Amém.